Olá, pessoal, bom dia a todos e todas, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário que você for ouvir essa gravação. Eu espero que você esteja muito bem nesse momento. Começando mais uma semana abençoada, cheia de luz, cheia de possibilidades e com espaço para que a gente possa crescer mais e sermos o mais próximo da nossa melhor versão. E é isso que importa. Um pouquinho de cada dia, um pouquinho mais. E assim a gente vai dando um passo de cada vez na nossa própria estrada. Semana passada aconteceu um fato curioso. Faziam 30 dias que uma pessoa que eu conheço há muito tempo já havia me procurado pedindo uma ajuda. Ela, ela é sócia de uma empresa familiar, uma das herdeiras de uma grande empresa de São Paulo. E o seu próprio irmão estava retendo o que seria a divisão dos lucros de um período específico. Por algum motivo que eu não sei qual, ela não quis me explicar. Ela disse assim: eu preciso do meu dinheiro e é uma quantia alta, eu tenho contas altas a pagar e, e eu preciso da sua ajuda. E aí eu perguntei para ela: você está disposta a fazer o que é preciso para que esses caminhos fluam? Ela disse sim. Eu falei: então tá. E aí eu passei a lista de materiais para que ela pudesse comprar e assim nós realizarmos alguns rituais mágicos específicos para que isso pudesse acelerar um pouco mais. E assim ela fez, e quase um mês depois, quase um mês depois. E o mais engraçado, um detalhe, ela falou assim: quanto que você quer para fazer isso? Eu disse assim: eu não quero nada, só quero que você passe, que você compre as coisas e também repasse o dinheiro para que eu possa comprar as coisas pelo que eu farei do lado de cá. E ela, tudo bem. E aí depois você me paga o que você achar que é justo. Não vou te cobrar nada, até porque primeiro vem o resultado. Depois a gente conversa sobre isso. E ela, tá bom. Ela já confia no meu trabalho e da mesma forma eu confio nas forças do universo, confio na espiritualidade, então eu sabia do que eu estava falando. Pois quase um mês, não fechou um mês, ela veio me agradecer. Ela disse assim: deu certo. E ela só comentou assim: o seu Exu é muito forte, viu? Cumpre o que promete. E eu dei risada para ela, falei: na verdade é você que merece. Apenas aquilo que é justo sendo ajustado segundo as leis divinas. E as pessoas não entendem isso. Muitas vezes elas acreditam que indo em um terreiro ou indo procurando fulano, ciclano, beltrano, beltrana, que é possível simplesmente dobrar as leis divinas. Mas não é assim que funciona. Por mais que pareça aparentemente que é muito fácil fazer isso, e talvez a internet, principalmente com tanto lixo que a gente acaba absorvendo nas redes sociais, a gente acredite que as pessoas elas façam isso o tempo todo e por isso que as vidas são felizes, por isso que têm o que desejam, como se a espiritualidade, ou o que a gente entende como espiritualidade, que às vezes acaba associando isso a figuras de entidades X, Y, Z, que pudesse ser obtido através desses meios. E que alguns podem e outros não. Sendo que não é assim que funciona. Uma que espiritualidade não deve ser associada à imagem ou figura A, B ou C. Muitas vezes, na maioria dos casos, geralmente associado a entidades que exercem um certo poder, podemos dizer assim, para fazer e desfazer. Só que a gente esquece que
existem um conjunto de fatores que envolvem os eventos que nos sucedem. E o principal deles, falando nesse caso, é a fé da pessoa, é o quanto ela acredita e sabe que aquilo é correto, que é justo e que é devido. Maravilhosa semana, minha querida. Seja bem-vinda, Rô. Como consequência disso, vêm os resultados. Então, o que nós fizemos basicamente foi remover as interferências daquilo que estava influindo para que aquilo que era justo acontecesse. Basicamente é isso. Por mais que muitos de vocês que estão me ouvindo agora não entendam como funcionam os mecanismos, principalmente da espiritualidade pelo viés africano, as religiões de matriz africana, muitas pessoas associam isso ao mal, ao maligno, ao demoníaco, sendo que demônio nem existe nessas religiões. Demônio é uma invenção cristã, católica, apostólica romana, verdade seja dita. Então, esse tipo de interferência ele acaba não existindo, por consequência, o que nós buscamos basicamente é o equilíbrio através das leis de Deus para remover aquilo que interfere e que inclusive interfere no próprio livre-arbítrio daquela pessoa e no merecimento dela, que muitas vezes ela merece, mas ela está tão carregada de uma série de processos que aquilo vai chegar, só que num tempo que talvez não haja disposição para esperar. Então, quando vocês buscam, por exemplo, acender uma vela, fazer um pedido, as pessoas que buscam fazer um ebó, que basicamente ebó significa apaziguar no idioma, no dialeto africano, em Yorubá, ebó é apaziguar. Basicamente, entrar em harmonia com as forças da natureza, ou seja, entrar em harmonia com as forças da natureza, respeitar o tempo das coisas, mas o tempo verdadeiro. Se esse tempo ele é alterado por processos magísticos, por quadros obsessivos a nível espiritual, por sortilégio, ou por outros processos, muitas vezes de auto-obsessão, onde a pessoa não percebe. O que nós fazemos basicamente é colocar de volta no ponto de equilíbrio, limpando aquilo que não deveria estar ali interferindo para que o natural, segundo as forças da natureza, aconteça. E assim foi feito. Então, por isso que eu sabia que, inclusive, ela não precisaria me pagar nada, e eu deixei bem claro isso nas nossas cláusulas, podemos dizer assim. Você me paga o que você achar que deve quando o resultado vier. Eu sabia que aconteceria mais rápido do que ela estava esperando e do que iria acontecer segundo os eventos, principalmente no tocante às intrigas familiares. Até porque eram quantias muito altas de dinheiro. Qual é a lição que fica disso? Que a gente possa buscar encontrar o nosso tempo dentro da natureza das coisas. E existe tempo para tudo. Existe tempo para tudo. Muitas vezes nós é que estamos desincronizados dos ciclos do universo. E aí nós buscamos realizar essa harmonização, esse alinhamento, essa verticalização, para que possa o universo conspirar a nosso favor. Para que possa o universo, segundo as suas leis, fazer com que tudo se ajuste, se adeque no seu devido lugar. E é sobre isso. Então, muitas vezes, uma simples vela, como muitas pessoas acreditam, ou um padê para Exu, sendo que, na verdade, é importante que se compreenda cada religião ou filosofia. E aí eu falo, por exemplo, das religiões de matriz africana, já que eu iniciei esse assunto hoje. Tem filosofias diferentes que muitas vezes outros povos não compreendem. Por exemplo, fazer uma oferenda
A gente não tá dando comida porque não existe alguém do outro lado que vai comer, porque Orixá é uma força do universo. Não é uma pessoa que encarnou ou que viveu aqui porque nunca encarnaram. Existem ancestrais divinizados que se investiram daquele poder divino para atuar nas suas comunidades, nas suas tribos, na humanidade. E deixaram o seu nome, muitas vezes sendo lembrados como a própria força, levando o nome daquela força. Mas eram com um fragmento daquela potência divina. Não eram a própria potência encarnada, porque essa potência não poderia possuir um corpo. Afinal de contas, é força bruta do universo. Então, orixás nunca encarnaram, mas houveram pessoas que estavam tão alinhadas com aquela potência, com aquela força, que se tornaram a própria encarnadas. Olha que interessante, o orixá nunca encarnou, mas houveram pessoas que se tornaram a própria força encarnada, ou seja, um fragmento, uma fagulha daquele poder. E, consequentemente, acabaram dando origem às lendas que nós conhecemos até hoje, aos Itãs, os famosos Itãs. Então, a oferenda não serve para alguém ser beneficiado de alguma forma, mas serve para criar uma ponte vibracional entre mundos, aonde você dá o melhor que você tem e que você quer dar para você receber o melhor. Essa é a filosofia africana. E basicamente isso serve para apaziguar o conjunto de elementos que compõem a tua realidade, inclusive o teu corpo, através dessa ponte que se cria, para que essa energia possa chegar até você. Então, um padê, uma oferenda qualquer, ela serve basicamente para criar uma ponte vibracional e não para alguém comer, para alguém ser agradado. O agradar, ele não tem um sentido humano e profano e limitado, segundo a mente ocidental, principalmente, de pensar. Porque o modo ocidental de pensar não compreende a filosofia oriental e principalmente dos povos originários. É muito difícil. Por isso que o mais fácil que tem é julgar e encaixar tudo no mesmo pacote. Ah, é tudo coisa do demônio. Ah, isso é macumba. Sendo que macumba é um instrumento musical. Tamanha ignorância das pessoas. Então, basicamente, dar o que tem de melhor para receber o que há de melhor dos céus. Te ajuda que os céus te ajudarão. É uma outra forma, uma outra interpretação. E tem mais um detalhe que eu vou ensinar para vocês agora. Toda oferenda que é feita, ela deve ser recolhida depois e não deve ser deixada na natureza para poluir a natureza, principalmente falando de resíduos à base de petróleo, como plástico, por exemplo, entre outros. Até porque a energia ou a contraparte etérica, ela fica plasmada no local, ela é recolhida, levada para o Orum, para os céus, e basicamente ali se cria um vínculo, a ponte, tudo que precisa acontecer acontece. Então isso pode ser recolhido depois de ser devidamente descartado. Ou seja, a parte física ela é reunida dos elementos, compondo a força necessária, incluindo o amor que você coloca e basicamente a confiança, que é a fé. Depois disso tudo feito, você pode recolher porque a contraparte etérica astral já está montada, inclusive com a sua energia, para que você possa ser encontrado no Orum, no céu, e aquilo que você busca possa ser entregue. Talvez vocês nunca tenham ouvido dessa forma falar sobre rituais, oferendas, etc. Então, basicamente, a gente busca harmonizar-se com as forças da natureza. Um exemplo disso, eu vou pegar aqui o meu quadrado mágico do Sol, o Kamiya do Sol, que eu passei lá no grupo. Isso para muitas pessoas é algo incompreensível, para outras é um conjunto de números, para outras representa algo assustador.
Mas o que é mais assustador que a própria ignorância, me diga. Ignorância no sentido de ignorar, de não saber, ou de não saber o quanto a gente não sabe. Literalmente aquela frase, eu só sei que nada sei, é muito real, totalmente verossímil. O quadrado mágico é uma forma de harmonização com os céus, com as energias dos astros, falando do Sol, esse é o Kamiya do Sol, então o Sol representa a prosperidade, representa a conexão com todas as esferas da criação, com todas as sefirotes da árvore da vida, com o próprio Deus. O Sol é o esplendor, é a beleza, é a iluminação. Então, fazer magia com o Kamiya do Sol representa você movimentar uma grande quantidade de energia para os seus devidos fins. Então, muitas pessoas acabam, muitas vezes, desconsiderando o quanto isso é importante, ou talvez porque elas não conseguem compreender que existem muitos outros fatores que precisam serem ajustados até que aquilo que a gente deseja chegue até nós. O caminho ele está sendo limpo, você precisa confiar. Se o caminho está fechado, ele será aberto, você precisa confiar. Se as portas estão fechadas, a porta certa será aberta no momento certo e você precisa confiar. E confiar basicamente é fechar os olhos e se jogar e se entregar. Não é ficar enchendo o saco e perturbando, reclamando o tempo todo, achando que você é a vítima do mundo, a vítima do universo. Isso não funciona. Podem acreditar, não funciona. Porque eu já fiz isso também, já fui assim, já estive assim. E nos nossos momentos de revolta, isso é muito natural. Aí nós agimos como crianças espirituais, criancinhas que birrentas, querendo aquilo que desejam na hora que querem e não conseguem compreender que existe um tempo para tudo. Agora, por outro lado, eu já falei isso aqui muitas vezes. O tempo de Deus. Estar no lugar certo na hora certa exige que você esteja em um processo de limpidez. Limpidez é estar literalmente em jejum e oração. Jejum de não consumir coisas que te envenenam, conteúdos nas redes sociais, na televisão, quem assiste televisão ainda hoje em dia, ou nas plataformas de streaming, por incrível que pareça, séries, filmes, documentários, tudo isso influencia a nossa psique, fazendo com que o seu conteúdo seja contaminado, dificultando ainda mais os processos cocriacionais. Então você precisa estar em jejum e oração para que você possa entrar em um estado de limpidez. Entrando em um estado de limpidez, basicamente você entra no tempo de Deus, Kairos, o eterno agora, onde você consegue, além de contemplar o momento presente, a maravilha de estar viva, de estar vivo no momento presente, é possível que você entre em um fluxo cósmico de eventos mais harmônicos e bem-aventurados, para que aquilo que você deseja com o fundo do teu coração possa acontecer a você. E aí isso parece milagre, parece sorte. Aquela frase, se um dia a sorte me encontrar, que ela me encontre trabalhando, mas não é só o trabalho braçal para que você possa simplesmente dizer, olha, tá aí uma mulher batalhadora, trabalhadora, que merece, ou que comeu o pão que o cão amassou e agora ela tá aí no lugar que ela merece. Se um dia a sorte me encontrar, que ela me encontre trabalhando mentalmente com os meus sentimentos para que eu possa estar alinhado com aquilo que eu desejo. Não adianta ficar espraguejando, reclamando, culpando o mundo pelos nossos fracassos ou por aquilo que a gente ainda não conquistou, sendo que nós não fazemos por onde. Então, se um dia a sorte nos encontrar, que nos encontre trabalhando a nosso favor e não contra nós, porque a gente só faz isso. A maior parte do tempo, mesmo que inconscientemente, nós trabalhamos contra nós. Pensamentos contrários, pensamentos de derrota, pensamentos de vitimismo, de não merecimento. Sentimentos contrários ao sentimento que a gente deveria estar manifestando, que é o já ter a coisa desejada, que é o que, inclusive, nós aprendemos muito nesse livrinho aqui, que daqui a pouco eu já vou ler para vocês mais um trecho,
Então, se um dia a sorte vos encontrar, que vos encontre trabalhando a seu favor e não contra vocês. Já basta uma série de coisas que agem contra nós de forma oculta, que não sejamos mais um, mais uma fazendo a mesma coisa. Pelo menos a gente tem que estar do nosso lado, não é? Então, buscar harmonia com as leis divinas, usando ferramentas, não importa o que for, desde a tua prece, da tua oração, com fé, a outros processos que você conheça, não importa. Basicamente é uma forma de buscar sintonia com as forças do universo, com as forças primordiais da criação, para que a gente receba uma ajudinha. Ou seja, remova aquilo que está interferindo, porque de um jeito ou de outro, por que que a gente faz essas coisas para que vocês possam entender? Por que que a gente busca a magia nossa do dia a dia? Porque a gente vive num mundo de sombras e de ilusões. Segundo a Kabbalah, 1% de luz de Deus impera nesse mundo. 99% são kilipotes, sombras, cascas, a energia contrária do desejo egoísta do ser humano. Deus desejava dar a luz. Então, quando nós pronunciamos eu sou, basicamente a afirmação é eu sei que eu sou. Erie Esher Erie. Eu sei que eu sou. Esse é o princípio da criação. E aí a antítese dessa própria tese é eu sei o que eu não sou. Se eu sei o que eu sou e eu sei o que eu não sou, logo, o que existe ou o que resta no meio de tudo isso é a matéria, é o filho, é a criação. Para que algo possa se manifestar, eu preciso saber o que eu sou. Então, quando eu afirmo eu sou, eu preciso entender aquilo que eu não sou, para que o resto disso seja o produto da minha necessidade para essa experiência. Talvez eu esteja falando de forma cifrada, de forma codificada para alguns, e para outros de uma maneira muito clara. Mas o que resta disso que eu estou dizendo, basicamente, é que vocês precisam ter em mente claramente aquilo que vocês desejam. Não há restrição alguma em desejar. E depois disso, trabalhar para, ou seja, se um dia a sorte me encontrar, que ela me encontre trabalhando. E a sorte, basicamente, são as forças do universo conspirando a nosso favor. Porque a vontade de Deus é que você se realize, que você receba aquilo que você deseja. O grande porém disso tudo é que a gente não tem a capacidade de perceber muitas vezes que existem outros fatores que interferem para que demore um pouquinho mais para as coisas acontecerem. E o que nós fazemos basicamente é limpar o caminho. Basicamente é limpar a estrada para continuar caminhando. É remover as pedras do caminho. É limpar o nosso jardim, preparar o solo para lançar novas sementes, retirar as ervas daninhas, as pragas, os parasitas, aquilo que suga a seiva para que a planta não cresça, para que as árvores não cresçam, para que as flores não desabrochem. As pedras que estão ali interferindo, o lixo emocional e espiritual. As terapias estão aí para darem o seu testemunho, fazem isso com maestria, limpando o jardim para que os pássaros voltem a pousar nas árvores, as borboletas voltem a tocar as flores. Eu sei que é uma forma muito poética, confesso, mas basicamente é isso. A metáfora é essa: limpar para que a gente possa perceber o tesouro que nós temos, que é a própria vida, que vale a pena viver, que vale a pena lutar pelos nossos sonhos e continuar. Vale a pena. Você vale a pena. Então, invista em você, busque ser o seu melhor amigo, sua melhor amiga. É muito importante que vocês compreendam isso. Vamos para a leitura de mais um trechinho.
de um dos meus livros favoritos. Capítulo 10 do livro O Poder da Consciência. Capítulo 10. Criação. Eu sou Deus, e não há outros. Sim, somente eu sou Deus. E nada, nem ninguém a mim se compara. Eu anuncio o fim desde o princípio, e do passado, as coisas que ainda não aconteceram, eu afirmo. O meu propósito prevalecerá e farei toda a minha vontade. Isaías 46, versículo 9 e 10. A criação está consumada. A criatividade é apenas um amplificador de receptividade, pois todo o conteúdo de todos os tempos e de todo o espaço, na verdade, coexistem no infinito e eterno agora. Lembra do tempo de Deus, o eterno agora? Em outras palavras, tudo o que você já foi um dia, ou o que ainda vai ser, ou melhor dizendo, tudo o que a humanidade já foi um dia e será, existe agora. Isto é o que se entende por criação. E a declaração de que a criação está consumada significa que nada precisa ser criado, precisa apenas ser manifestado. O que nós chamamos de criatividade é apenas tornar-se consciente do que já existe. Você simplesmente se torna consciente de algumas partes de tudo o que já existe. O fato de que você nunca poderá ser alguma coisa que você já não seja, ou vivenciar alguma coisa que ainda não exista, explica a experiência de se ter certeza da sensação de já ter ouvido antes algo que está sendo dito agora, ou de ter a impressão de já conhecer uma pessoa ao vê-la pela primeira vez, ou de já ter visto certo lugar ou objeto ao encontrá-lo pela primeira vez. Toda a criação existe em você e é o seu destino tornar-se cada vez mais consciente de suas maravilhas infinitas e experimentar as maiores e mais grandiosas partes do todo. Ou seja, tudo que existe já está contido em nós. Talvez seja muito difícil de compreender a nossa grandeza ou de aceitar. Parece até que nós estamos profanando ou que é uma heresia, já que a própria religião nos ensinou isso, principalmente as abrâmicas. É heresia você querer se aproximar de Deus sem um intermediário, sendo que a verdadeira espiritualidade vai te ensinar que Deus é você. O reino de Deus está dentro de vós, não foi isso que um dos grandes mestres que estiveram aqui ensinaram? O reino de Deus está dentro de vós. Conhecereis a verdade vos libertará. E vai libertar sim das amarras, do jugo daqueles que escondem a verdade ou que desejam incutir medo nos nossos corações e nos afastar daquilo que nós somos em essência e em verdade, que é Deus, a consciência pura do eu sou. Então, tudo que existe, todas as possibilidades estão contidas no nosso eu. Por isso que o mantra que eu mais utilizo é: eu sou a porta pela qual Deus se manifesta. Você repete até que você conscientemente acredite que isso é verdade. É importante que isso aconteça. E para finalizar, se a criação está consumada e todos os eventos estão simultaneamente ocorrendo agora, a pergunta que naturalmente vem à mente é: o que determina a noção do tempo? Ou seja, o que determina os eventos
que você irá encontrar? E a resposta é o seu conceito de si mesmo. Qual é o conceito que nós temos de nós mesmos? Somos simples criaturas criadas pelo acaso, jogadas de alguma forma aqui onde nós estamos? Ou somos partes da própria criação e principalmente do Criador, Criadora, da fonte da vida? Qual dessas versões vocês preferem experimentar? Porque eu não falo nem acreditar, porque crer é supor que algo é, que algo há, que algo existe. Acreditar é muito pouco, mas é o princípio. Agora, quando você sabe porque você experimenta, naturalmente isso muda todas as perspectivas. Então, quando eu afirmo que eu sou, eu estou dizendo Deus é através de mim. E eu sou a porta pela qual Deus se manifesta. Eu não preciso mais acreditar, porque eu sei que é. Acreditar ainda assim é contar com a sorte, com o acaso. No fundo, vocês não perceberam que acreditar é cogitar que, pero que sim, pero que não, talvez sim, talvez não. Mas na dúvida é melhor acreditar, não é? Porque se acontecer, beleza. E nós só acreditamos porque nós precisamos nos agarrar em algo que a gente não consegue perceber. Agora, quando estou em alinhamento com a minha divina presença, eu sou. Aí vem aquele quentinho no coração. E a certeza de que eu sei que é assim que funcionam as coisas. Ninguém precisa me convencer que é e que não é. Eu sei que é. Eu sei como é. E tá tudo bem. Então, basicamente, o que nós falamos das práticas cabalísticas, aonde esse conjunto de práticas, segundo os cabalistas, significa tzedakah. Tzedakah são práticas diárias, eu já falei isso incansavelmente e vou continuar repetindo, meus amores. Orar, mantrar, rezar, fazer o bem ao próximo, caridade, humildade. Dobrar os joelhos não significa dobrá-los fisicamente, significa que eu me curvo em prece, em oração, através do meu eu, para entrar em sintonia, já que Deus é uma onda, é uma frequência, que eu desejo surfar nela todos os dias. Nem sempre é possível, mas a gente busca isso. Tzedakah. Práticas diárias. Parar para respirar, para encontrar o meu lugar nesse mundo mais uma vez e saber que eu sou. Então, por mais que isso tudo pareça muito bonito de ser dito, de ser ouvido, muito poético, o sumo disso tudo, a essência que eu quero compartilhar com vocês, e eu só estou compartilhando as minhas experiências nesse momento. Eu agradeço muito a vocês por estarem me ouvindo, porque se eu fosse um louco ou uma pessoa sem noção, ainda assim vocês estariam acompanhando nesse momento e dando um tempo da vida de vocês para um louco sem noção. Eu espero que dentro das minhas loucuras, um pouco de coerência eu possa compartilhar com vocês, porque basicamente é aquilo que dá certo, que funciona para mim e que eu busco aplicar no dia a dia. Então a gente caminha junto. Afinal de contas, o tratado, no princípio da criação, Bereshit para Elohim, Aret Hashamayim, no princípio criou Deus os céus e a terra. E depois disso é que esses mesmos deuses se desdobraram dentro da obra do Criador. E o tratado de todos eles no princípio, em Bereshit, era o seguinte: ou todos nós voltamos de mãos dadas, ou nenhum retorna à casa do Pai. Ou seja, de um jeito ou de outro, até os mestres que passaram por aqui, eles estão em um nível espiritual que não podem ultrapassar, porque precisam trabalhar para que todos possam ascensionar. Ou todos retornam à casa do Pai de mãos dadas, ou nenhum volta. Então, é por isso que eu estou aqui, por isso que vocês estão aqui. É por isso que vocês vão continuar fazendo esse trabalho e no dia a dia de vocês vão continuar
compartilhando as verdades que fazem sentido ou que encontraram um solo fértil no coração de vocês. Porque verdades espirituais são muitas. Agora, aquela que faz sentido naquele momento de vida, talvez ela seja única. E todas as outras são meias verdades ou perdem o sentido. Então, ou todos voltam à casa do Pai juntos, de mãos dadas, ou nenhum volta. Esse é o tratado do princípio, que muitos não contam ou nem sabem. Então, no dia em que vocês se tornarem mestres, mestras, grandes baluartes espirituais em algum universo, em algum mundo, eu quero que vocês se lembrem dessa frase: ou todos juntos ou nenhum. Então, até que se cumpra a profecia e que o universo cumpra os seus ciclos entre Manvantaras e Pralayas, ou seja, entre as eternas noites de Brahma e os dias de Brahma, ou todos juntos ou nenhum retorna. Por isso que nós fazemos o que fazemos, por isso que o amor deve ser compartilhado, por isso que nós buscamos compartilhar e espalhar a luz por onde nós passamos, de um jeito ou de outro. Mesmo que seja pouca, mesmo que nos julguemos incapazes ou tão pequenos. E aí nós lembramos que a gente é pequeno sim para poder crescer mais, cada vez mais. E tá tudo bem ser pequeno. Então eu peço que vocês fechem os seus olhos, respirem profundamente, puxando o ar pelo nariz, sustentando o máximo que vocês puderem. E depois expirando bem devagar, repetindo esse ciclo. Lembrando que respirar é o primeiro movimento da vida. Tudo se move o tempo todo, tudo está em movimento. Os seus pensamentos e os seus sentimentos movem o mundo. Ainda que seja uma ínfima parte, você está contribuindo de alguma forma para algo maior. Respirando, buscamos sintonia. Sintonia com o infinito, com o eterno, com a fonte da vida. Imagine nesse momento como seria se através do seu peito, no centro do peito, se abrisse um canal de luz, uma luz branca, como se fosse um túnel ou um portal. E você fosse tragado por essa própria luz. E durante o percurso você descobrisse que você é a própria luz tragando uma parte de si mesma, de si mesmo, para se fundir com a luz infinita, a Ein Sof Or. E nesse momento em que você é tragado, você começa a se lembrar dos porquês da própria existência, inclusive dessa parte da sua existência chamada vida humana, aonde você se recorda que a obra da criação e você, criatura criador, não existe para sofrer, para sentir medo, dúvida, culpa, vergonha, ódio, rancor e ressentimento. Você existe, inclusive, além do tempo e do espaço e dentro da égide do tempo, dentro do fluxo temporal,
Inclusive nessa realidade, nessa linha temporal, você existe para ser feliz, para manifestar amor, boas amizades, afeto, amabilidade, bondade, beleza, coragem, carinho, criação, desejo, divindade, delicitudes da alma, pois você é especial, espetacular, esplêndida, esplêndido. Você é forte, formidável, frondosa, incrível, glorioso, gloriosa, maravilhosa, mágica. Você é muito mais do que os olhos que te tocam e que não te conhecem podem ver. E mantendo a respiração, elevamos o pensamento ao infinito, Divino Criador, Pai, Mãe e Filho, todos em um. Limpe em mim agora todas as memórias adoecidas que eu compartilho com a minha mãe terrena e toda a ordem materna. Todas as memórias adoecidas que eu compartilho com o meu pai terreno e toda a ordem paterna. E leve para a luz divina para ser transmutado em amor e cura para toda a humanidade. Eu sou abençoando a minha vida. Eu sou abençoando esse corpo que eu vivo como casa, como morada. Eu sou abençoando o meu lar, o teto que eu resido. Eu sou abençoando a minha família. Eu sou abençoando a saúde da minha família, a saúde do meu corpo. Eu sou abençoando a boa vizinhança. Eu sou abençoando o meu país, esse continente, esse hemisfério, todo o planeta. Eu sou abençoando a vida. Eu sou Deus abençoando essa semana que se inicia, pois eu sou a porta pela qual Deus se manifesta, pois o reino do Espírito está incorporado na minha carne. Em pensamento, palavra e ação, eu coloco a minha vida a cada dia sobre a fundação segura de ser eterno. Aguardo com confiança a perfeita realização do esplendor eterno da luz ilimitada, vivendo dessa vontade, suportado por sua sabedoria e entendimento infalível. A minha vida é a vida vitoriosa. Em todas as coisas grandes e pequenas eu vejo a beleza da expressão divina. Eu reconheço a manifestação da sua justiça invariável em todas as circunstâncias da minha vida, das inacabáveis riquezas da sua essência ilimitada. Eu adquiro todas as coisas necessárias, tanto espirituais quanto materiais. Cheio de entendimento da sua perfeita lei, sou guiado a cada momento no caminho da libertação. Através de mim, sua sabedoria infalível toma forma em pensamentos e palavras. Eu sou um centro de expressão para a vontade primordial de Deus, que cria e sustenta eternamente o universo. Todo o poder que existiu e existirá está aqui, agora. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz na mente dos homens, dos seres humanos. A luz desce à terra, do ponto de amor no coração de Deus, do amor ao coração dos seres humanos. Cristo está na terra em cada um de nós, do centro aonde a vontade de Deus é conhecida, e o propósito guia as pequenas vontades dos homens,
e mulheres, propósitos que os mestres conhecem e servem. Do centro que chamamos raça dos homens cumpriu-se o plano de amor e luz, e ele cerrou a porta onde morava o mal. A luz, o amor e o poder restabeleceram o plano divino sobre a terra hoje e por toda a eternidade. Que assim seja, assim será, assim é e sempre será. Graças a Deus. Axé, Shalom. Amém. Assim é. Em Lakesh.